Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho a essa casa, não mais para apresentar ou conduzir a reunião, mas para conduzir uma conversa, né? Não vamos falar que vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo. Que nesses instantes nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, a fim de alimentarmos a nossa alma com o pão do Evangelho e com as luzes dos seus ensinamentos. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 22, nós encontramos a seguinte passagem: Eis que havia uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. E chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste e pensou consigo mesma: se eu tocar na sua veste, eu me curarei. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tende ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, aquela mulher foi curada. Essa é uma passagem muito conhecida. E quais são as coisas que nos chamam a atenção nessa narrativa de Mateus? Primeiro, a cura da mulher que padecia há 12 anos daquela hemorragia. E qual é outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem? A fé. A fé que aquela mulher nutria dentro de si. Fé essa que ela não só nutria, mas que ela chegou a manifestar na atitude de tocar a veste do Mestre. O foco da nossa palestra hoje, da nossa conversa, não será o estudo das circunstâncias, do contexto histórico, do simbolismo dessa passagem. Mas, adiantando um pouco, naquele momento, Jesus era seguido por uma multidão. E ela, então, com aquela fé ardente, viva, que carregava dentro de si, com aquele desejo de ser curada, ela enfrenta a multidão. Ela passa espremendo-se entre as pessoas para tocar a orla. A orla é a barra, né? A borda da veste de Jesus. Então, de um lado, nós temos a fé viva, ardente, sentida e manifestada, e do outro lado, nós temos Jesus que sentiu, percebeu e compreendeu aquela fé em toda a sua dimensão. E através do seu magnetismo pessoal, porque Jesus emanava irradiações de amor. Através do seu magnetismo pessoal, do amor que ele irradiava com a união daquela fé viva e ardente, a mulher que padecia da hemorragia se curou. Mas o que nós nos perguntamos? O que Jesus chama de fé? O que é fé? E mais ainda, o que é fé para nós? Por isso, agora eu convido a todos para viajarmos um pouquinho nesse universo da fé, para explorarmos alguns conceitos, pressupostos, características, consequências, ressonâncias da fé na nossa vida. E para isso, nós precisamos de alguns dados históricos, mas serão dados breves, serão dados básicos para nós conseguirmos compreender o significado dessa palavra tão pequenina, mas tão importante em nossas vidas. Então, vamos lá. Como estava a situação do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, dos escritos que os apóstolos escreveram a partir do nascimento e depois da desencarnação de Jesus?
estavam escritos na língua grega. E não só o Novo Testamento que nós dizemos, mas também o Antigo Testamento havia sido traduzido cerca de 200 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego, por 70 sábios, e essa versão levou o nome de Septuaginta. Então, Antigo e Novo Testamento, primeiro século depois de Cristo, em grego. E fé, em grego, vem da palavra pistes. Pistes, que significa fidelidade. Fidelidade, que é um substantivo. E o verbo correspondente a pistes é pisteuen, que significa ter fé. Hoje também nós podemos falar fidelizar. Só que, qual era a situação das Escrituras Sagradas a partir do século IV depois de Cristo? No ano 384, o Papa Damaso I pediu para São Jerônimo traduzir o Antigo e o Novo Testamento para o latim, na famosa versão Vulgata Latina. E aí, a fé no latim tem origem na palavra fides, que também é fidelidade, e é um substantivo. Só que em latim não há nenhum verbo correspondente à palavra fides. Então, precisou-se usar do verbo credere, que quer dizer acreditar, crer. E assim nós percebemos que muito do sentido original da palavra fidelidade se perdeu quando fidelidade foi adotada no sentido de acreditar. Por que se perdeu um pouco desse sentido? Porque eu posso crer em Deus, acreditar em Deus, mas não necessariamente desenvolver um comportamento correspondente àquilo que eu acredito. Então, quantos de nós acreditamos, cremos, só que continuamos agindo sem seguirmos as suas leis? Continuamos vivendo na maneira como nos interessa, sem pensarmos na nossa responsabilidade e ignorando as leis de Deus. E às vezes também, quando nós falamos acreditar e crer, além de não produzir um comportamento correspondente, muitas vezes nós nos mantemos na inércia. Então, muitas vezes nós acreditamos que vamos arrumar o emprego, mas nós não procuramos. Agora, quando nós falamos em fé, no sentido de fidelidade, o que nós imaginamos? Que aquele que é fiel, aquele que é leal, aquele que é constante, ele tem um comportamento correspondente àquilo que ele se fideliza. Por isso, meus queridos, a nossa conversa de hoje vai se basear não na fé no sentido de acreditar, mas a fé no sentido de fidelidade. E como nós podemos estabelecer fidelidade? A crenças, a pessoas, a líderes políticos, líderes religiosos. Nós escolhemos a fé no sentido de fidelidade na relação homem-Deus. O acreditar, ele é um conceito importante, é um conceito elevado, muito utilizado pela teologia, mas, de certa forma, um pouco vago e impreciso. E quando nós falamos de fé, no sentido de fidelidade, o que nós imaginamos? O que nós pressupomos? Nós pressupomos que, se eu sou fiel a alguém, e nesse caso esse alguém é Deus, é porque eu estou num relacionamento com Deus. E o que existe em um relacionamento? Sentimentos.
Sentimentos onde nós podemos destacar o amor como o sentimento primeiro. E do amor se derivam muitos outros. Nós não separamos todos, mas trouxemos os principais. Trouxemos aqueles que são a chave para compreendermos a fé. Então, o amor como sentimento principal e os derivados dele: respeito, admiração, confiança, crença, afinidade, sintonia. E quando nós estamos em um relacionamento, a nossa postura é diferente se nós não estivéssemos nos relacionando. Estou certa ou estou errada, né? Quando nós nos relacionamos, e é um relacionamento sério, nós tomamos uma postura de compromisso. Assumimos um compromisso com Deus. E as nossas atitudes? Como elas ficam perante esse relacionamento? As nossas atitudes serão no sentido de honrar esse compromisso. Então, as nossas atitudes num relacionamento com Deus é o de cumprir as leis divinas. E aqui, eu não sei se vocês conseguiram perceber o seguinte, que a confiança e a crença, elas fazem parte da fidelidade ou da fé. Mas eu posso dizer que somente através da confiança e da crença eu consigo expressar tudo que envolve o relacionamento no sentido de fidelidade, nessa experiência entre homem e Deus? Então, aqui nós vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de matemática, quando a professora nos ensinava acerca dos conjuntos. Vocês lembram? E eu vou apagar um pouquinho aqui. Ela desenhava uma figura grande e falava assim: esse é o conjunto, aqui nós vamos chamar do conjunto fé. E esse conjunto fé, ele tem vários elementos. Então, o que ele vai ter? O amor, ele vai ter a confiança, a crença, o compromisso, a postura, o cumprimento das leis. Esses são elementos que estão contidos no conjunto da fé. E a fé contém todos esses elementos. Vocês conseguiram compreender? Então, nós precisamos fazer essa distinção para quê? Para não cairmos no equívoco de definirmos o todo através da parte. E nesse sentido de fé, fidelidade, nós encontramos belíssimos conceitos. E eu separei um para vocês que eu muito me identifiquei. É do filósofo, educador brasileiro, Humberto Roden. E ele diz que a fé é uma experiência íntima, um compreender, um saber intuitivo, uma eclosão, uma invasão do mundo divino dentro de si. E fé é o contato direto entre o homem e Deus, por mais inexplicável que seja esse contato. E ele ainda continua nos dizendo que fé sincera e genuína é uma convicção íntima de que eu, essencialmente, sou idêntico a Deus, mas existencialmente sou infinitamente inferior a Ele, diferente ao grau de evolução, mas idêntico ao elemento básico. Então, o que ele está querendo nos dizer com essa passagem? Que todos nós, em essência, temos uma herança divina, uma centelha divina. E essa centelha nos é dada em estado latente. Só que existencialmente, eu, você, nós, enquanto pessoas, enquanto seres que agem, pensam
e sentem, ainda somos infinitamente inferiores a Deus. Por quê? Porque trazemos as nossas deficiências morais, nossas imperfeições morais. Nós ainda estamos distantes do limite de perfeição que nos é permitido chegar, que um dia chegaremos. Então, a pessoa que tem essa fé tem a consciência do seu brilho interior, que está aqui, só esperando para ser despertado, mas também tem a consciência, ainda que tem muito o que caminhar. E aí, Joana de Ângeles vem no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos dizer que a fé se apresenta de forma natural ou adquirida. E quando ela fala, apresenta-se natural, ela diz de forma simples, espontânea, destituída de reflexão ou de exigência racional, característica normal do ser humano. E eu confesso para vocês que quando eu li destituída de reflexão ou de exigência racional, na hora me veio à mente o Kardec. O Kardec que tanto nos recomendava a fé raciocinada. E eu me lembrei daquela célebre frase: a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí eu pensei assim, mas será que a Joana de Ângeles está entrando em contradição com Kardec? O que será que ela quis dizer com destituída de reflexão ou de exigência racional? E então, eu olhei para essa palavrinha aqui. Sintonia. E quando eu fui remetida a essa palavra sintonia, me veio o seguinte raciocínio. Quando nós sintonizamos os nossos pensamentos com a nossa fonte criadora e fonte emissora de amor, que é Deus, quando os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos caminham na mesma direção do bem e do amor universal, o que acontece? Nós nos sintonizamos com Deus. E quando nós nos sintonizamos com Deus, nós somos capazes de sentir a presença de Deus. E sentir a presença de Deus supera todo e qualquer raciocínio, por mais elaborado, por mais bem construído que seja. Então, a pessoa que apresenta essa fé de forma natural, ela já sintonizou o seu pensamento com Deus. E agora ela já está na fase seguinte. Ela já está na fase de sentir a presença divina. Vocês conseguiram compreender e captar o raciocínio? Então, nós podemos dizer que essa pessoa que tem essa fé destituída de exigência racional é porque ela já sente, ela já está um passo a mais que todos nós. E nós percebemos algumas pessoas que têm uma profunda facilidade de manifestar essa fé. Tem pessoas que parece que têm essa fé desde que nós a conhecemos por gente. Parece que é uma fé quase que inata, que nasceu com ela. E será que isso é possível? Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, vai dizer que aquelas pessoas que conseguem manifestar a fé de certa forma inata, carregam consigo um sinal evidente de progresso anterior. Já creram, compreenderam e vivenciaram situações e circunstâncias que resultaram no desenvolvimento dessa virtude. Carregam ao nascer as lembranças dessa virtude que adquiriram e basta uma centelha para fazê-la despertar.
E quando nós falamos em sentir a presença de Deus, nós conseguimos sentir a presença de Deus? Muitas vezes, quando nos deparamos com a exuberância da natureza, quando nos deparamos com uma bela paisagem, com o canto de um pássaro, com uma flor desabrochando, com um luar muito bonito, a magnitude daquele momento nos faz sentir a presença de Deus. Mas será que nós sentimos Deus aqui dentro, pulsando com as batidas do nosso coração? E para nós que ainda não encontramos essa resposta, ou que a encontramos de uma forma parcial, a boa notícia é: a fé pode ser adquirida. Então, ninguém vai ficar sem fé, só se o quiser. E aí a Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: como que nós vamos adquirir essa fé? Através da conquista pelo pensamento. O pensamento que vai elaborar as razões, elaborar os motivos, e vai estabelecer princípios para se fidelizar e manifestar-se. E assim, Joana de Ângeles vai nos dizer que a fé se robustece, a fé se fortalece através das experiências dos fatos. E isso nós podemos até compreender quando nós tiramos a nossa habilitação, como que nós adquirimos a prática ao dirigir? Dirigindo, né? Penando um pouquinho no começo, mas hoje os carros já estão bem melhores, né? Eu aprendi a dirigir num Fiat 147 e aquele câmbio era duro e não engatava, então foi um sofrimento. Hoje as coisas já estão mais fáceis, né? Então, como que nós aprendemos a ter fé? Vivendo. Vivendo as coisas boas, vivendo as coisas não tão boas assim. E ainda ela nos recomenda que a fé deve se apoiar na razão que indaga, na razão que pergunta e ainda no discernimento que estabelece comportamentos, diretrizes para eles, a fim de que nós não manifestemos a fé de maneira cega, porque a fé de maneira cega nos leva ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. E o que é fé cega? Fé cega é aquela na qual nós acreditamos sem saber por que acreditamos. Acreditamos porque todo mundo acredita, acreditamos porque alguém nos falou para acreditar, mas o problema é que quando nós estabelecemos um relacionamento desse tipo, nós não temos a profundidade dos sentimentos. Então é uma coisa muito superficial. E sim, Kardec, nesse mesmo capítulo 19, vem nos dizer que a fé cega é aquela que tenta se impor, exigindo a renúncia de prerrogativas, privilégios, vantagens do homem, humanidade, né? Que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, a fé não se impõe, mas se adquire. E não cabe à fé vir até nós, mas nós irmos ao encontro da fé. E nós a encontraremos se a buscarmos com sinceridade. E quantas vezes nós tentamos impor a nossa fé para alguém? Uma certa época, uma certa ocasião, eu estava nessa empreitada. Eu estava utilizando todos os argumentos possíveis e imagináveis para convencer um familiar a ter fé, a desenvolver esse relacionamento com Deus, a acreditar, porque eu não me conformava com aquilo. E eu falava. Aí meu pai, com toda a sabedoria dele, começou a fazer assim para mim, né? Que era para eu parar de falar. Aí eu peguei e falei, vou obedecer, né?
obedeci, a pessoa saiu da minha presença. Aí ele disse assim: não adianta você argumentar. Cada um tem o seu tempo de despertar. Respeite. E aquilo foi uma lição para mim, né? Porque eu estava me achando o máximo, né? Porque eu falei, ah lá, mais um que eu vou, uma ovelha desgarrada que eu vou levar para o rebanho, né? Então, é isso que nós vimos aqui, isso que Kardec nos alerta a respeito da fé que não pode ser imposta, porque a fé é um ato voluntário. E para essa fé se desenvolver, para a pessoa sair em busca dessa fé, ela precisa do despertar da sua consciência para Deus. E além desse despertar da consciência para Deus, ela precisa da vontade. E assim nós perguntamos o seguinte: como que nós desenvolvemos a nossa fé? E aqui, desenvolver, nós podemos compreender tanto no sentido de adquirir, como no sentido de aperfeiçoar a nossa fé. Como que nós podemos, então, a partir do momento que despertamos a nossa consciência para o Pai, a partir do momento que sentimos essa vontade de buscarmos algo que vá nos preencher interiormente, verdadeiramente? Bom, a fé, o desenvolvimento dela faz parte de um processo, de um ciclo que é composto de algumas fases. Então, a primeira fase é o saber. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter um conhecimento, a princípio, pelo menos mínimo, pelo menos básico, para que essa fé se desenvolva, porque nós precisamos conhecer essa verdade para nos libertarmos de ideias enganosas que nos levam à queda. E assim, precisamos, pelo menos, saber e enxergar a Deus como o nosso Pai Criador, detentor de potencialidades e virtudes e qualidades e características que na nossa língua ainda não temos expressões para definir. E é isso que está descrito lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, que quando eu digo que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de Deus? E aí os espíritos respondem: segundo a vossa opinião, sim, mas aí eles dizem: há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente que a vossa linguagem, limitada às vossas sensações e ideias, não tem expressões. Então, primeira coisa, essa consciência e enxergar Deus como nosso Pai. E como nós enxergamos a nós mesmos? Como filhos de Deus. Nós somos seus herdeiros, e como seus herdeiros, como estamos ao longo da nossa conversa falando enfaticamente, somos detentores de potencialidades divinas. Então, nós somos os filhos. E os outros, as pessoas, são os nossos irmãos. Então, o sentimento primeiro entre os irmãos, a fraternidade. E muitos podem dizer: mas eu não preciso conhecer todas as leis divinas? Para começar, não precisa. Só com isso daqui tá bom, mas só que nós não podemos nos acomodar. Porque onde está escrita a lei de Deus? Questão 621, na consciência. Então,
começamos com isso, depois vamos nos desenvolvendo, mas o nosso comportamento, quando temos essa noção, ele acaba sendo conduzido de forma correta, porque se Deus é o Pai de todos nós, se Deus é amor, se Deus é um ser supremo, se Deus é misericordioso, se nós formos tomar uma atitude que vá prejudicar alguém, nós estaremos contrariando a lei de Deus ou não? Sim. Então, isso já é mais fácil depois que nós temos essa consciência de discernir. E aí, depois do saber, o outro passo é o sentir. E sentir de duas formas. Sentir aquilo que Deus endereça a nós e sentir também aquilo que nós endereçamos a Deus. Por quê? Sentir o amor de Deus, a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, as oportunidades que Ele nos dá a cada instante, os esforços que Ele faz, mobilizando seus mensageiros, seja do plano espiritual, mobilizando irmãos nossos para que nós sejamos socorridos, auxiliados, amparados. Sentindo também a verdade das suas leis divinas e a verdade dos ensinamentos trazidos por seus legítimos representantes. Qual o exemplo mais perfeito e qual o exemplo mais famoso de um legítimo representante de Deus? Jesus, que nós narramos aqui nessa passagem. Então, sentir a verdade desses ensinamentos. E também o sentir, partindo de nós para Deus, o sentir o amor por tudo isso que Ele nos oferece, que Ele nos dá. E também sentir a gratidão. E depois de saber e sentir, a fé só se completa no agir. A maturidade da fé se expressa na ação. Ação essa que se traduz na fidelidade a Deus através do cumprimento das leis divinas. Essa verdade que nós sentimos, que nós sabemos, ela não vai aprovar, ela não vai endossar a nossa inércia, o nosso comodismo, a nossa preguiça, a nossa invigilância, a nossa imprudência. O Emmanuel tem um pensamento muito bonito na lição intitulada Fé e Obras do livro Palavras da Vida Eterna. E ele nos diz o seguinte: conhecimento nobre exige atitude nobre. Elevação espiritual é também servir a Deus na pessoa do semelhante. É por isso que fé e obra se completam nas relações com a vida superior. Então, nós só podemos fechar esse ciclo da fé através da ação. A ação vai representar a manifestação de tudo aquilo que nós sentimos e pensamos. E quando eu digo que o desenvolvimento da fé não é somente no sentido de adquirir, mas no sentido também de aperfeiçoar, muitas vezes nós apresentamos a fé num estado muito rudimentar, muito precário. Não querendo dizer rudimentar ou precário em relação ao tamanho da nossa fé, mas muitas vezes a nossa fé é construída com base em um relacionamento inconstante. Ela não é construída com sentimentos puros. Muitas vezes existe mais o interesse pessoal. Muitas vezes nós enxergamos a Deus como aquele Pai que concede dádivas e bênçãos. Assim nós procuramos a Deus para termos os nossos desejos e, por que não dizer, caprichos satisfeitos. E nós procuramos Deus quando nos interessa.
Nós não assumimos um relacionamento sério com Ele. Nós ficamos com Ele quando aquilo vai nos trazer algum benefício. E quando os nossos desejos não são realizados, o que acontece? Nós reclamamos, nós blasfemamos, nós nos revoltamos. E o ideal de construirmos uma fé sincera, genuína e verdadeira é que esses equívocos não acontecem. E quando construímos a fé numa base sólida, nós enxergamos a Deus como o Pai que concede bênçãos, que concede dádivas. Mas antes de enxergarmos isso em Deus, nós enxergamos o Deus como o Pai amoroso e bondoso que nos educa e nos corrige. E como Ele nos educa e nos corrige? Quem é pai e mãe aqui? Tio, avô, avó, né? Como que nós educamos? Muitas vezes falando não. Muitas vezes não deixando e não satisfazendo todos os desejos dos nossos filhos, sobrinhos, netos, afilhados. E a pessoa que desenvolve essa fé verdadeira procura a Deus porque quer sentir a sua presença, quer sentir a sua proteção, quer sentir o seu abraço protetor. E se Deus vier a falar o não, Ele continua amando, servindo e louvando a Deus da mesma forma. E percebemos que a fé, assim, apresenta algumas características. E quais são as principais características da fé? E se fôssemos falar todas, ficaríamos aqui a noite inteira. Então, a primeira característica da fé, a fé é sempre calma, paciente. Dá aquela paciência que sabe esperar, não se angustie e não tem pressa. E a calma na hora da luta é sinal de força, é um sinal de confiança. Ao passo que o desespero, ao passo que a violência é sinal de fraqueza, de dúvida. A fé é aliada à humildade. Então, aquela pessoa que tem fé crê mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que sem Deus ela nada pode. Só que uma observação que precisamos fazer aqui não é que a pessoa não acredita em si. Ela acredita em si, mas ela acredita primeiro em Deus e depois em si. Por isso que a fé não se confunde com presunção, porque a pessoa dotada de presunção, ela acredita primeiro em si, e mais em si do que nos outros, e depois em Deus. A fé também, por ser aliada à humildade, faz com que a pessoa que a possua reconheça o limite das próprias forças e assim não vá se aventurar em experiências que podem levá-la à queda moral. E assim ela não excede os limites da própria capacidade e nem vai se apropriar ou vai se envaidecer por uma ambição descabida. Ficou confuso? Vamos exemplificar? Imaginemos uma pessoa extremamente consumista que fica muito endividada no cartão de crédito. Então, ela busca todos os meios possíveis para resolver a situação. Primeiro, ela destrói o cartão de crédito e busca os tratamentos que ela acredita serem eficazes. Passa um tempo, ela recebe alta do tratamento. E a pessoa, que realizou esse tratamento, ela falou assim, pronto, você pode seguir a sua vida. No dia seguinte, essa pessoa encontra amigos que dizem assim, olha, todos os shoppings da cidade estão com promoção de até 70%. Gente, eu falei pessoa. Quem aqui pensou que essa pessoa é uma mulher está fazendo um julgamento precipitado? Porque eu tenho certeza que todo mundo pensou em mulher. E aí, o que ela
ela pessoa, né? Porque eu não quero denegrir a imagem da minha classe aqui, né? O que que ela pessoa pensa? Ela se sente como um doente que está se convalescendo, se recuperando de uma cirurgia. O que que o seu organismo precisa quando sai de uma cirurgia? De um tempo para se recuperar, para reorganizar o seu funcionamento. E ela acaba de sair de um processo de extração, praticamente, né, de uma deficiência moral. E ela ainda não reconstruiu o seu comportamento à nova situação. Então ela pensa assim: eu não vou. Isso significa fraqueza? Significa que ela não tem fé? Não, significa que ela é uma pessoa consciente. Hoje eu não tenho condições, mas amanhã ou depois, quando eu me sentir mais fortalecida, eu irei. E a fé, ela é arrebatadora. Ela é contagiosa. A fé encontra palavras que vão à alma, tocando aqueles corações que não a têm. Quantas vezes nós nos aproximamos de pessoas portadoras de uma fé viva e ardente e saímos entusiasmados, animados a seguir a Deus e essa fé que nos move. Só que, o que nós percebemos aqui? Que quando nós falamos em fé, fidelidade, no relacionamento entre homem e Deus, nós percebemos o seguinte, que a maneira como eu me relaciono com Deus irá refletir na maneira como eu me relaciono comigo. E a maneira como eu me relaciono comigo irá refletir na maneira como eu me relaciono com as pessoas e com tudo à minha volta. Então, a fé vai irradiar a sua luz nas diversas áreas da nossa existência. E assim, quais são as consequências, as ressonâncias da fé em nossas vidas? Uma das primeiras coisas que nós podemos dizer, aquele que tem fé em Deus, ele também desenvolve a fé em si mesmo. Porque ele se reconhece detentor de faculdades imensas que recebe em estado latente e é capaz de fazê-lo eclodir e desenvolver através da sua vontade e do seu esforço pessoal. E essa faculdade imensa que aquela pessoa que se vê consciente disso tem, pode ser utilizada tanto para as necessidades materiais, as nossas capacidades profissionais, as nossas habilidades artísticas, e essas faculdades também podem ser direcionadas para as nossas aspirações celestes e futuras, que é quando nós desenvolvemos virtudes de caridade, de amor, de paciência, de conhecimento evangélico, distribuindo luz ao nosso redor. Uma outra consequência da fé em nossas vidas, ela nos proporciona a faculdade, a possibilidade de removermos as dificuldades do nosso caminho. Enfrentarmos as dificuldades do caminho. Mas por que a fé proporciona isso? Porque a fé é energia operante. A fé dá a perseverança, ela dá o recurso para removermos aquela montanha da dificuldade, apararmos as arestas dos conflitos, minarmos as resistências das forças que atuam contra a marcha do progresso. E ainda, a fé nos faz enxergar a vida de uma maneira mais bonita. Nós, sob o prisma da fé, nós enxergamos as nossas experiências evolutivas como experiências dignas de serem vividas.
Nós reconhecemos o valor nobre de todas as coisas, nós reconhecemos a grandiosidade na nossa existência. E como nós estamos desenvolvendo a nossa fé e ampliamos o nosso conhecimento para além disso daqui, e estudamos e nos aprofundamos no conhecimento doutrinário, sabemos que para estarmos aqui, muitos foram os colaboradores do plano espiritual na preparação da nossa encarnação, para poder fazer a ligação do nosso espírito com o nosso corpo, acompanhando a nossa gestação e ainda nos acompanhando enquanto encarnados, direcionando pessoas, nos livrando de perigos. E assim percebemos que o nosso corpo é uma hospedaria precária e que o nosso espírito é imortal. Então, nós valorizamos a vida que temos, não vamos o que esbanjar as coisas materiais, mas o nosso verdadeiro valor vai para as coisas do espírito. Nós buscamos primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas nos são acrescentadas. A fé ainda, o que ela traz de resultado em nossas vidas? Ela é a base da nossa regeneração. A fé nos conduz à esperança, porque através da fé nós temos a esperança de dias melhores, nós temos a esperança de que aquela dificuldade vai passar, nós temos a esperança que vem das promessas do Senhor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, por exemplo. E através da fé nós desenvolvemos o amor. Porque quando enxergamos a Deus como nosso Pai, a nós como filhos e aos outros como irmãos, e estamos numa atitude de fidelidade a esse Pai, então nós teremos amor por nós, mas também por tudo que está à nossa volta. E quais outras conclusões, quais outros comportamentos nós poderíamos atribuir àquela pessoa que tem fé? A pessoa que tem fé está num relacionamento sério com Deus. Ama, confia, fideliza seus propósitos divinos. Compreende que não está sozinho, nem menos abandonado, pois Deus mobiliza todos os esforços para que o auxílio chegue a cada um dos seus filhos. A pessoa que tem fé deseja ardentemente a cura, o progresso, o bem-estar de um coração querido, sabe que tudo é possível àquele que crê, mas alia a sua fé à razão e o discernimento. Assim, ela compreende que tudo o que está circunscrito nas leis divinas, que tudo que vai trazer-lhe engrandecimento, aprimoramento, amadurecimento e progresso e elevação moral, é possível àquele que crê. E assim, por consequência, entende o não de Deus, o silêncio de Deus, e continua servindo, amando, louvando a Deus, auxiliando aos outros e no auxílio aos outros, abastece-se de fé, esperança, perseverança para seguir sempre em frente. Porque muitas vezes nós desejamos algo e aquilo não acontece. Nós queremos uma resposta e a resposta não vem. E às vezes a resposta vai vir daqui a 2, 3, 10, 20 anos que nós vamos compreender. Mas quando temos a certeza de que Deus sempre faz o que é melhor para a gente, essas angústias passam a não nos alimentar. Porque o que importa para nós é o serviço, é o trabalho, é a nossa transformação, é o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos, meus queridos, então, alimentar essa virtude, que é tão importante para nós,
E como que nós podemos alimentar a nossa fé? Como nós podemos, num primeiro momento, sintonizarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus? Através da prece. A prece é essa comunicação, né? É esse canal que nos permite essa conversa sincera, franca. E a fé ainda, ela tem uma capacidade que eu acho uma das mais importantes, que é a oportunidade de promover a comunhão nossa e Deus. Por quê? Porque ao longo das nossas experiências, o que nós fomos fazendo? Nós fomos nos distanciando do Pai. Nós fomos aqueles filhos pródigos, rebeldes, que resolveram viver a vida da sua maneira, fazendo aquilo que achavam que era melhor para si, e assim nós perdemos essa conexão. E a fé é esse caminho de volta, a fé é esse retorno aos braços do Pai. A fé é essa virtude que promove essa união com Ele. E agora, vamos encerrar. Comecem as apostas. Porque tem a turma que fala que eu vou chorar e tem a turma que fala que não. Então, comecem as apostas, depois quem ganhar pode pedir ali para a Belim, que ele vai pagar, né, Belim? O homem de fé é aquele que sabe esperar o tempo certo de todas as coisas, sem desanimar. O homem de fé é aquele que sabe servir na pessoa do semelhante que leva a sorrir. O homem de fé é aquele que sabe amar a Deus e aos semblantes desfalecidos, que convida a perseverar. O homem de fé é aquele que sabe reconhecer o limite das próprias forças e não esmorecer. O homem de fé é aquele que sabe confiar nos desígnios divinos que conduzem o seu caminhar. O homem de fé é aquele que sabe agradecer as situações adversas que o impulsionam a crescer. O homem de fé é aquele que sabe acreditar nas potencialidades divinas que é capaz de despertar. O homem de fé é aquele que é capaz de sentir a presença divina na magnitude de um lindo porvir. O homem de fé é aquele que sabe escolher dentre as opções do caminho aquelas que o levam a crescer. Enfim, o homem de fé é aquele que sabe fazer brilhar a luz divina dentro de si, para muitos iluminar. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.